Senhoras e senhores, boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a vida de todos nós. Eu gostaria de trazer uma breve palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Eu gostaria de estar te mostrando com mais clareza quais são as impossibilidades que tem deixado ou feito com que você não tenha um acesso melhor, não tenha uma amizade melhor com Deus. Eu quero te mostrar algo aqui na Bíblia que tem descaracterizado a tua vida, que tem te deixado longe da graça, da presença de Deus. Muitas das vezes você tem feito alguns sacrifícios, você tem levado uma vida religiosa, você tem ido aos cultos, você tem presenciado muitas das vezes muitos testemunhos de pessoas, você tem feito campanhas, você tem ido para os montes, você tem ido frequentemente à escola bíblica no domingo, à igreja, nos dias de cultos, e intimamente no teu coração você tem a plena certeza que nada tem mudado na tua vida. Vamos falar a verdade, porque se for observar, é isso que tem acontecido na tua vida, pois é isso que acontece na vida de pessoas religiosas. E obviamente isso tem acontecido porque você tem buscado da maneira inapropriada. A palavra de Deus, Jesus falou: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento, de todas as vossas forças. Isso faz toda a diferença, porque a palavra de Deus diz que as doenças não destroem o homem, que a falta de empatia nem de dinheiro não destrói o homem, que a falta de casamento não destrói o homem, que a falta de emprego não destrói o homem, que a falta de cidadania não destrói o homem, que a falta de beleza não destrói o homem. Mas o que destrói o homem é a falta de conhecimento, de acordo com a palavra de Deus. Oséias 4:6 diz a palavra de Deus que o meu povo tem sido destruído porque falta o conhecimento. Observa que quando eu não sei, eu sou igual a alguém que não vê. Quem não sabe significa igual a alguém cego. Quem não sabe é igual a quem não vê. Então, se eu não vejo, eu não tenho acesso. Como que eu vou acessar algo se eu não vejo? Deus te deu olhos, mente, cérebro. Deus te fez completo. Para quê? Para te tornar cego? Não, queridos. É porque a gente vivemos iludidos, querendo ter uma experiência com Deus, com a fé dos outros, do próximo. Não se vive vida cristã com a experiência alheia. Você vai ter que ter sua experiência com Deus. Diz a Bíblia que no primeiro pacto, o homem, o sacerdote, ele levava os problemas das pessoas consigo. Ele tinha o poder de eliminar ali. Diante de Deus, ele era usado como um instrumento para tirar o pecado do outro. Nesse novo pacto, de acordo com o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 14 de Romanos, no versículo 12, ele diz que daqui por diante, cada um dará conta de si para Deus. Você viu que mudou a diferença? Então a Bíblia começa fazendo a maior pergunta de toda a história. Senhoras e senhores, bem-vindo à maior pergunta sugestiva para a tua vida. Tiago capítulo 4, diz assim a palavra de Deus e os versículos a seguir: de onde vêm as guerras e as pelejas ou as contendas que há entre vocês? A primeira pergunta. De onde quer saber? Se não, sim, dos prazeres que militam nas vossas carnes, nos membros, carnes, membros. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar, lutando, fazem guerra
e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebereis porque pede mal, para esbanjarem vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras infiéis, não compreendeis vós que a amizade do mundo é inimizade diante de Deus? Aquele, pois, quem quiser, olha só o que está dizendo, ser amigo do mundo do ímpio, já constituiu-se inimigo de Deus. A primeira coisa que eu quero te trazer com essa breve reflexão, esse meu primeiro vídeo, eu quero perguntar para você que é um homem, uma mulher muito inteligente, se você conhece alguém que tem coragem de fazer aquilo que Cristo chamou para que ele fizesse. Você lembra o que Jesus falou para os discípulos? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois aquele que não deixar o amor de pai, de mãe, de esposa, de filhos, de filhas, de todos por mim, esse tal não é digno de mim e nem pode ser meu discípulo. Eu observo aí uma da maior observação de Deus quando ele lança através de Cristo na vida do homem esse tipo de tarefa. Em primeiro lugar, ele já quer descaracterizar a natureza adâmica caída da carne, do sangue, do homem. Observa, cara. Tira pela sua mãe, pela minha mãe, pelas nossas mães, pelas nossas mulheres. Observa em uma mãe que mesmo ela pode saber se Deus descer ao vivo e falar que se ela deixar o filho dela que é iníquo, ou ladrão, ou drogado, ou travesti, ou mentiroso, ou enfim, sei lá. Não é porque travesti não é gente, que ladrão não é gente, que mentiroso não é gente. Porque Deus, sabemos muito bem que Ele ama o pecador. Ele ama a prostituta, Ele ama o travesti, Ele ama o mentiroso, Ele ama o traficante, Ele ama o criminoso. O que Ele não ama é as práticas que nós praticamos. O que Deus não ama é a mentira e não o mentiroso. O que Deus não ama não é a prostituta. Deus ama a prostituta. O que Deus não ama é a prostituição, queridos. Está entendendo? Claro que Deus ama o homossexual. O que Deus não ama é o homossexualismo. Entendeu? É a prática do mentiroso que torna ele um mentiroso, que caracteriza ele através da mentira, porque o pai da mentira é Satanás. E o nosso Senhor, Ele é o pai da verdade. Deus é o pai da verdade. Ele não é o pai de Cristo, o pai de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se você é cristocêntrico, se você é cristão, você tem que viver, claro, na verdade. Então olha o que Tiago está dizendo. Cobiçais, guerreais e nada consegue fazer. Cobiçais e nada tens. Pedis e não recebereis, porque pede mal. Está vendo? Porque está contendendo, está pelejando. Deus não gosta de homens que saem para a peleja. No Primeiro Testamento, o Velho Testamento, os homens saíam para a peleja. Os homens pelejavam, agora Cristo peleja por mim e por você. É de Deus a peleja, não é mais sua nem minha. Depois da cruz de Cristo, para frente, acabou todo tipo de sacrifício. Acabou todo tipo de barganha com Deus. Não se faz mais esse tipo de adorador, de adorações diante de Deus, adorando com dinheiro, adorando com voto, com sacrifício, com sacrilégio. Não, a Bíblia diz que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. E ele disse, meu Pai procura os tais que assim o adoram. É dessa maneira que você tem que ser. Não adianta. Quando você se coloca
como cristão diante de Deus, quando você recebe Jesus Cristo como único e suficiente na tua vida, autor e consumador da tua vida, da tua fé, a partir daí para frente não vive mais você, Cristo vive em você. E Cristo não veio condenar uma prostituta nem um travesti. Do contrário, Cristo veio os tirar da condenação. E como que eu e você saímos da condenação? Deixamos a prática que nos condena de lado. Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus não há condenação. Romanos capítulo 8 e versículos a seguir, Paulo diz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então Paulo, ele fala em 2 Coríntios, no capítulo 6 e versículo 14, olha só para você ver que não pode ter comunhão um homem que se diz santo diante de Deus. A palavra santo, queridos, ela significa separados, santificado para Deus. A palavra santificado para Deus, separado para Deus. Foi você que recebeu Jesus. Foi você que levantou a mão para Ele. Foi você que falou que queria o servir. Foi você que falou que quer ser cristão. Foi você que falou que acredita nele. Ele não te forçou você a fazer nada. Não te pôs arma na cabeça. Não te condenou. Não te ameaçou. Ele só convidou. Ele disse, vinde a mim. Vocês que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, que é leve. Jesus, ele disse, eu vim para achar e salvar tudo que se havia perdido. Eu e você. Agora, se você ergueu as mãos para Cristo, se você deixou o mundo, você também vai ter que deixar as práticas do mundo. Jesus falou, vocês estáis no mundo, mas não fazem parte do mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Está entendendo agora? Então, que mundo que ele se refere? O mundo homem. Não está falando do mundo cosmo atmosférico. Não. O mundo homem. O homem é o mundo. O mundo é o homem. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque Deus deu seu Filho não para que viesse condenar o mundo, mas para tirar o mundo da condenação. Esse é o papel do unigênito Filho de Deus. Ele disse, eu vim para os meus não me receberam. Todos quanto receber passam a terem o direito de serem feitos filhos, os quais não nascidos do sangue nem da vontade do papai e da mamãe, mas da vontade de Deus. Você vai ter que entender que é a solução de Deus e a decisão do homem. É igual você querer, como fazem muitos hipócritas, querer inverter os papéis com Deus. A Bíblia diz que os dons é Deus que dá para os homens, mas os frutos é os homens que dá para Deus. E quando você entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, descansa nele, você levou uma alma diante de Deus, apesar de ser de Deus. Mas como Deus deu livre-arbítrio para os homens, pode ver, tem muitos hipócritas aí afora na internet, nas igrejas, falando que não tem essa de livre-arbítrio não, que você é predestinado, que ele te laça na marra. Não, irmão. A Bíblia diz, ele diz assim, olha, se eu disser para o ímpio que ele vai morrer, certamente ele morrerá. Mas se ele se converter dos seus maus caminhos, não morrerá e viverás. Se você está vivendo diante de Deus como um santo homem de Deus, e amanhã ou depois, como Salomão fez, Salomão era um homem santo de Deus, no final, na velhice, ele se embriagou com vinhos, com mulherada, com prostituição e começou a adorar outros deuses e se desviou de Deus. Ele se perdeu porque quis.
Uzias da mesma maneira. Muitos reis na Bíblia. Agora olha o contraste, igual na vida do rei mais famoso da Bíblia, o rei da Babilônia, Nabucodonosor. O que ele fez? Ele era um traste diante de Deus, uma tralha, um ferrugem, uma granguena. Mas no final o que ele fez? Ele se arrependeu e Deus pegou e salvou aquele homem. Contrário dos filhos e dos netos que se perderam logo após o reinado. Então não existe essa, é a decisão que gera a consequência e vem a solução. De Deus vem a solução. Os homens entram com a decisão. Deus, ele entra com a solução. Amém, meus irmãos? Então eu vou terminar aqui rapidamente para você entender a nossa conclusão relacionada à decisão. Eu comecei te falando, ou melhor, a Bíblia, Tiago capítulo 4, dizendo, no versículo 5, 4 e 4, que nós somos adúlteros e infiéis, porque nós somos amigos dos ímpios do mundo e não amigos de Deus. É porque Deus não quer nada e não aceita, não recebe nada pela metade. Não tem meio termo com Deus. A palavra de Deus diz que o falar do crente, do cristão, é sim, sim, não, não. E ele diz, passando disso, a procedência é maligna e não benigna. E nós sabemos que procedência maligna é de Satanás e não de Deus. Então você vê, sim, sim, não, não. Ou você é verdade ou você é mentira. Ou você é pagão ou você é cristão. Ou você é feio ou você é bonito, rapaz. Ou você é alegre ou você é triste. Ou você é gordo ou você é magro. Não tem meio termo na situação. Você decide o que você quer ser. Você é o que você quer ser diante de Deus. O que você quer ser? Amigo dos homens, do mundo, do escarnecedor? Você senta na roda do escarnecedor? Você fica detido no caminho dos pecadores? Você toma conselho de ímpio ou você é uma árvore plantada juntamente a ribeiros de água? Se você for, não precisa ninguém desacreditar ou acreditar. Porque a Bíblia diz que os frutos vão dar na estação própria, as folhas não vão cair e tudo quanto fizer o prosperará. Jesus disse que é pelos frutos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mas o pastor te enganou e falou que o devorador era um demônio, quando é ele mesmo. Olha o que Jesus falou. E ele diz, por seus frutos os conhecereis. Você é conhecido pelos frutos. Por quê? Porque quem produz os frutos no homem para Deus é o Espírito de Deus. Gálatas 5:19 diz que a carne do homem produz obras, mas o Espírito de Deus para o Espírito do homem, Gálatas 5:21, aí ele produz frutos, os frutos do Espírito. Então é o seguinte, Deus te dá os dons e você dá para Deus os frutos. E ele diz que toda árvore, porém, que não dá bons frutos, é cortada e lançada no fogo. E a árvore que produz bons frutos, ele diz, eu podo, eu limpo, para que produza mais bons frutos ainda. Tá vendo? Para que os frutos permaneçam. Tem que permanecer. Crente de verdade não é o que começa a jornada diante de Deus. Não é aquele que vai até o meio, e sim aquele que permanece firme até o fim. Paulo fala aqui em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 14, ele diz assim, olha, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. É com o papagaio, com a raposa, com os dinossauros, com o jacaré, com o bem-te-vi que ele está falando, ou com os homens? A Bíblia diz que muitos são chamados. Quando ele diz muitos, ele está dizendo todos. Muitos são todos. Claro, porque ele dá uma informação
parecendo que está rolando uma divisão, eu vou te explicar por quê. Porque muitos já partiram. E a Bíblia diz que a esperança é para quem está vivo. Enquanto há vida, há esperança. Então é por isso que muitos são chamados. Então o chamado de Deus significa a vontade de Deus que ninguém se perda. É para todos. Que a Bíblia diz que o grande desejo, o maior desejo do coração de Deus é que nenhum homem se perda. Mas que isso não vai acontecer. Porque uma alma salva para Deus, diz a Bíblia, que vale mais que o mundo inteiro perdido. Entendeu quem é o mundo agora? Então olha o que Paulo está dizendo. Não se ponhas em um jugo desigual com os incrédulos. Por quê ou por quanto? Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Primeira pergunta, Paulo está fazendo. A Escritura. Ou que comunhão tem as luz ou a luz com as trevas? Veja aí. Que harmonia existe entre Cristo e o maligno? Por isso que Cristo falou que o mundo inteiro jaz no, não é do. Não é que o mundo é do maligno, não é dele. Está nele, ou seja, deu lugar para ele. Se dobrou, se despencou, como diz o meu irmão, se despencou para ele. Se deitou, se prostrou nos braços, no colo dele. Então olha aí, ó. Que união existirá entre o crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente, como ele próprio disse. O santuário, queridos, a igreja é o homem, o santuário é o homem, o templo é o homem, tudo é você. Você não precisa de pastor homem, porque o pastor único e suficiente, apóstolo e bispo das nossas confissões é Cristo. Você lembra que Davi falou, Senhor é meu pastor, nada me faltará? O que isso retrata? O que isso significa? Que ele é um Deus completo, pastor, único pastor entre o homem, na vida do homem. Único mediador entre Deus e o homem. Você não precisa acender vela para ir manjar, para Aparecida. Você não precisa de fulano ficar orando, pôr na mão na sua cabeça. Você só precisa se converter a Cristo. O que é se converter a Cristo? Se unir a Cristo. Entendeu? Ser você e Cristo um só. Isso é se converter. Quando você converte um material naquele outro material, o que ele fica? Parecido ou fica tudo igual? Tudo igual. Então nós somos imitadores de Deus, de Cristo, como filhos amados, diz a Escritura. Olha o que ele diz. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Quem são os ídolos? A Madonna é o que para você? Vamos lá? O que Mick Jagger é o que para você? O que Paul Simon é o que para você? O que Stevie Wonder é o que para você? O que Lionel Richie é o que para você? O que Michael Jackson era? O que Elvis Presley era? Ídolos. Então ele está dizendo, o ídolo é o homem. Entendeu? São inimigos de Deus. Olha o que ele está dizendo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós quem? Nós que recebemos o cristianismo, nós que somos cristocêntricos,
Nós que somos os cristãos, diz a Bíblia que nós somos santuário, casa, templo do Espírito Santo. A casa morada do Senhor. E não o templo de Salomão. Deus nunca morou dentro de templo construído por mão de homem. Deus nunca mandou ninguém fazer templo para ele. Aquela casa para o povo. Mas Deus nunca recebeu a adoração daqueles homens. É tanto que se você examinar as escrituras, você vai perceber que eles estão todos perdidos. Então agora você já sabe que você é santuário, que você é casa, que você é templo de Deus. A Bíblia diz: se você está limpo, se limpa mais ainda. Permita que o Senhor mora dentro de você. Ele disse: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa e cearei contigo e você comigo. E aí você tem agora a parceria eterna com a glória de Deus. Fique com Deus. Reflita bastante nesta palavra. Aprende a ser amigo de Deus. E aprende a ser amigo de Deus. E aprende novamente a ser amigo de Deus. E chuta o balde com o mundo, rapaz. Rompe hoje ainda com essa relação conturbada que você tem com o ímpio, com o mundo, com o fariseu, com o perturbado, com o boteco, com idolatria, com feitiçaria, com mentira, com inimizade, com porfia, com disserção e com heresia. E vai por os braços de Jesus Cristo, rapaz, e seja amigo eterno do Senhor. Amém, queridos? Amém.